começou em 2020. A pandemia chegou e todos tiveram que ficar mais trancados dentro de casa. Já não tinha mais escola, a rotina era completamente diferente. Estava tudo se adaptando. Eu tinha 9 anos de idade nessa época. E a minha mãe, ela sempre morou em São Paulo. Ela me deu um celular. No que ela me deu o celular, eu baixei o TikTok. Eu me sentia bem sozinha, para falar a verdade, na época da pandemia. Então eu gostava de ficar assistindo vídeos. E eu encontrei o K-pop e o BTS. Simplesmente me apaixonei. Comecei a pesquisar mais sobre eles, a história deles, a música deles. E eu comecei a me tornar uma ARMY. Então, eu virei ARMY. ARMY é como o fandom deles chama. Os fãs deles, de BTS e K-pop, se chamam de ARMY. E eu me tornei uma. E estava bem próximo da época do meu aniversário. E como a minha mãe sempre tentava não passar em branco, eu mandei para ela um link onde mostrava o vídeo que eu vi uma mulher fazendo o bolo do BTS e também um blusão muito legal que eu gostaria de ganhar. E mandei para minha mãe. Passou pouquíssimo tempo depois, o meu tio chegou lá na casa da minha avó, que era com quem eu morava, e começou a falar: que palhaçada é essa que a sua mãe tá me mandando agora? Sua mãe me disse que você tá gostando de grupo de viadinhos. E na hora eu fiquei muito assim, não, eles não são viadinhos, tá? Mas e se fosse? Eu gosto muito deles, da história de superação, eles são muito artistas, eles cantam muito bem, eles são muito legais. E o meu tio não quis saber. Começou a falar que isso era inaceitável, que eu ia tomar um caminho que não tem mais volta e decidiu instalar a Family Link no meu celular para simplesmente vigiar tudo que eu estava mexendo, porque se eu voltasse a ter qualquer tipo de contato ou conexão com o K-pop ou BTS, eu seria punida. E eu fiquei com muita raiva da minha família, principalmente da minha mãe, sabe? Por ela causou um afastamento entre eu e ela, porque eu não acreditava nisso. O pior é que minha mãe sempre gostou de postar nas redes sociais, ela com o melhor amigo dela, que é gay. Então, por que eu não podia assistir BTS? Então, eu fiquei bastante chateada com tudo isso. Pra ser sincera, quando ela postava foto com esse amigo que ela sempre estava junto, me dava muita vontade de mandar uma mensagem pra ele falando: oi, eu sou a filha dessa sua amiga aí, ó. Você sabia que ela é homofóbica? Sim, porque ela é seu amigo, mas só porque eu assisto um grupo, eu não posso, porque ela chama eles de viadinhos. Então, eu sempre fiquei muito magoada. E era, com 9 anos de idade. Eu senti que ser uma ARMY, estar em contato com eles, me preenchia, me deixava feliz, me deixava tranquila, eu me identificava muito, eu gostava muito de estar com eles, então eu tentei me afastar, mas eu não consegui. Eu gosto muito deles, sou muito fã deles. Então eu tentava de todos os jeitos, até que um dia eu entrei para um grupo de RPG. E RPG tem pessoas mais velhas. Para quem não sabe, RPG são jogos, né? São jogos mesmo. E eu sempre tinha contato, sempre conversava. Então, por eu me sentir vigiada pelo Family Link, dentro do jogo do RPG, eu podia conversar, ter contato com outras pessoas, sem que eu me sentisse vigiada o tempo inteiro, como se eu estivesse fazendo algo muito errado. Bom, a minha mãe veio passear na casa da minha avó com meu padrasto e os meus irmãos. No dia, meu padrasto foi embora com os meus irmãos e a minha mãe decidiu ficar. E ela ficou. Ela pegou o meu telefone e simplesmente começou a fazer backup nele para começar a descer tudo que eu tinha excluído. E aí veio tudo no backup do telefone, tudo do computador. Se ela não descobriu tudo, ela descobriu quase tudo. E ela viu que eu estava nesse grupo, que tinham pessoas de 18, 19, 20 anos de idade. Quando ela viu eu com 10 anos de idade, conversando com pessoas mais velhas, ela ficou louca, ela surtou, ela começou a falar que ia ligar pra todo mundo ali do jogo, que ameaçou de morte, matar, falou: vou mandar matar essa galera. Nossa, ela foi totalmente desnecessária, sabe? Ela foi totalmente... Eu nem sei explicar o que eu sinto, mas eu sinto uma raiva da minha mãe tão grande, um ódio tão grande. Eu não consigo falar eu te amo pra minha mãe. Eu perdi o carinho e a admiração que eu tinha por ela, eu perdi o amor e o encanto que eu tinha por ela. Tudo isso porque eu gosto de um grupo. E quando eu falo que eles são homofóbicos, que eles estão fazendo errado, eles não tinham que estar fazendo isso comigo, e eles falam que não. E sabe qual que é o pior? É que hoje o meu tio é da igreja, mas ele antigamente bebia, usava droga, fazia um monte de coisa errada, e dizendo ele que ele não é homofóbico. Mas me responde, chamar um grupo
de música, de viadinho e me proibir de acompanhar esse grupo é o quê? É a homofobia. Isso tudo poderia ter sido evitado se minha mãe me apoiasse. Se lá atrás minha mãe visse que eu gostava de um grupo e tivesse me dado um bolo, um blusão e deixasse com que eu gostasse do que eu gostasse. Então, além dela ser preconceituosa, ela é homofóbica e ela jura que esse jeito dela tá me protegendo de alguma coisa. Mal sabe ela que eu tenho muita raiva da minha mãe e só tenho 11 anos de idade.